Boa tarde! Estamos aqui nessa quarta-feira de cinzas. Não deu para vir antes. Tava muito quente, gente, é uma loucura, muito barulho em volta. Não dava para fazer live, bem que eu gostaria, né? Mas não deu. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde, Nádia. Seja bem-vinda. Então, gente, vamos conversar aqui um pouquinho, né, sobre sentimentos, comportamento. Vamos falar um pouco sobre o quanto que as emoções e sentimentos acabam afetando a nossa trajetória de vida, nossas escolhas, o que a gente veio realmente para fazer, né? Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Fábio. Então, a gente está a gente vai conversar nesse mês de março, especificamente, muito sobre as emoções, muito sobre os sentimentos. A gente vai falar como que isso funciona, a rede emocional que eles criam e que vão construindo e se entrelaçando nas nossas realidades, na nossa realidade, naquilo que a gente escolhe, naquilo que a gente define que a gente quer viver. Então, eu quero que se você gosta do assunto, você acredita que as suas emoções, seus sentimentos formatam, né, compõem o seu potencial como ser humano, fica por aqui, porque tem muita coisa que você vai aprender, vai receber algumas dicas e vai ser bem interessante. Então, hoje eu quero falar sobre essa questão da aceitação das emoções. Uma pessoa hoje me perguntou assim, como que a gente pode fazer para mudar os sentimentos de coisas que a gente faz há tanto tempo atrás, né? O que acontece é que a gente vem de uma cultura de gerações e gerações que nos ensinam que as emoções são as nossas inimigas, que nos ensinam que as emoções atrapalham o processo, que nos ensinam que a mente é que tem que ser focada, é a mente que tem que ser trabalhada, é a mente que tem que ser conduzida, controlada, e que aquilo que está na sua mente é o que vai construir. Só que eles se esquecem que o motor, o combustível, a energia que faz você agir, que faz você escolher, que faz você se motivar, que faz você entrar em ação, é o seu sentir. É muito mais difícil para uma pessoa que está se sentindo mal, se sentindo triste, se sentindo deprimida, colocar seus planos para funcionar. Não vai conseguir. Ela fica travada naquele campo, né, que ela criou para ela mesma. Ela não consegue. E aí imagina uma pessoa que está tomando consciência disso agora e fala, nossa, eu sempre agi nos meus sentimentos, eu sempre agi nos meus, a minha forma de lidar com os sentimentos foi sempre represando, foi sempre proibindo, foi sempre diminuindo. Boa tarde já, né, Roberto? Seja bem-vindo, viu? Então, a gente vem com essa educação de represar, de resistir. E tudo que você resiste, persiste, como ensina Jung. Se eu resisto ao sentimento de raiva, por exemplo, essa raiva vai ficando contida em algum lugar e de repente eu vou explodir essa raiva com alguém que não tem nada a ver com a motivação dessa raiva, por uma coisa bem boba, por uma coisa bem torpe, bem sem sentido. Isso é uma indicação de que a pessoa não tem realmente nem inteligência emocional, muito menos sabedoria emocional. Então, o que a gente precisa entender é que os sentimentos, para a gente começar esse processo de mudança, a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para eles, para as emoções que estão em estado mais bruto, né, que disparam reações imediatas e que às vezes a gente não processa, a gente às vezes lida com uma emoção que vem e a gente não tem classificação para ela não bateu ainda no seu consciente, você ainda não conseguiu analisar o que é aquilo, você só sente. Né? Você só sente aquilo vem e aí mexe no seu físico, porque ela está muito próxima ao físico, né? Ela faz você realmente tomar uma atitude, você nem sabe por que está fazendo aquilo. Então, quando essa emoção, esse impulso emocional passa pela sua mente, você analisa, você diz, isso é raiva, isso é medo, isso é ansiedade, isso é angústia, aí virou um sentimento. Aquele impulso emocional virou um sentimento que você analisou, passou pelo seu crivo, você utilizou recursos de referência que você recebeu na tua infância, na tua educação, no teu crescimento, em vivências que você teve, e aquilo ali se transformou num sentimento. Então, quando você toma consciência
Primeiro ponto, quando você começa a tomar consciência, primeiro de que os sentimentos e as emoções não são seus inimigos, primeiro ponto, eles não são seus inimigos. Você começa o seu processo de alteração de padrões. Veja bem, se você não olha para os seus sentimentos, você não costuma olhar para as suas emoções, você não lida com as suas emoções de forma saudável, tá? Você está represando, você está evitando, você está escondendo, você não pode, você foi educado que demonstrar sentimentos fraqueza, é coisa de gente fraca, de pessoa muito sensível, enfim, né? Você foi educado dessa forma. Então você pega seus sentimentos e está colocando lá embaixo do tapete. Só que o que você talvez não saiba é que quando você não olha para os seus sentimentos, quando você não trabalha, não olha para eles, tá? Não acolhe, não aceita, não sabe como lidar, você só esconde, você está represando o maior potencial de energia que você tem dentro de você. E aqui que você fica suscetível a explosões emocionais descontroladas, você realmente sai do controle. É quando você diz, eu não sei nem por que eu fiz aquilo, eu senti, fui lá e fiz. Quer dizer, saiu do meu controle. Essa é a primeira coisa que você fica suscetível. A segunda coisa, você fica suscetível a ser manipulado, tá? Por quê? Mídia, emissoras de TV, propagandas de marketing, tudo isso utiliza, desperta em quem está assistindo emoções que não são analisadas, emoções que não passam pelo processo do sentimento, né? Não passa pela análise, então não são sentimentos, são emoções puras e cruas. Se você não sabe lidar com isso, você fica suscetível. Você está ali assistindo uma propaganda e aí aparece alguma coisa naquela propaganda, te impulsiona o desejo, você vai lá e compra, você vai lá e consome. Você, quando passa na loja, você vê e você quer. Ou você começa a se engajar em movimentos que não, você fala assim, nem tem muito sentido isso, eu nem sei por que eu estou aqui. Mas por quê? Porque você foi incitado, você foi manipulado através das suas emoções, tá? Que você não costuma ver. Então você foi incitado, você foi manipulado a agir daquela forma. Então, por que dentro de um quadro histórico as emoções foram sempre deixadas de lado? Foram sempre rechaçadas, foram sempre desprezadas nesse ambiente científico, nesse ambiente de estudo de comportamento humano? Por que as emoções foram colocadas num patamar inferior? E isso vem acontecendo ainda, gente. Isso ainda vem acontecendo. E eu trabalho com desenvolvimento humano desde 1999. Foi quando eu larguei a faculdade, eu já estava estudando a respeito. Então, eu terminei a minha faculdade, entreguei o diploma para o meu pai, advogada, né, diploma de advocacia. Entreguei para o meu pai e fui seguir por esse caminho de estudo, de entendimento do comportamento humano. Então, muito que eu sei sobre as emoções, sobre o comportamento emocional das pessoas, vem da observação, vem do atendimento. Eu tenho mais de 22 mil horas de atendimento a pessoas, então eu sei do que eu estou falando, eu sei como isso funciona. Eu desenvolvi uma técnica chamada reprogramação quântica emocional, que faz com que as pessoas reformulem as suas redes emocionais e elas atuem na vida com mais poder, com mais segurança, com mais liberdade. São pessoas que não são mais suscetíveis à influenciação, tá? Influenciação para manipulação. Elas não são suscetíveis. Elas não se tornam mais suscetíveis. Então, elas não entram mais em joguinhos não conseguem mais, sabe? Nos relacionamentos, naquela coisa do joguinho, né? Que normalmente as pessoas fazem para manipular o outro, em relações de trabalho também. Então, por que isso acontece? Porque elas reprogramaram a rede delas, elas já não estão mais suscetíveis a isso. Elas sabem lidar com sentimentos, elas sabem exatamente o que aquele sentimento, o que aquela ação da outra pessoa está provocando de sentimento nela e qual é a reação que aquela pessoa está esperando com aquele sentimento sendo provocado. Ela sabe lidar com aquilo. Então é muito diferente de você, quando a gente fala assim, você tem que controlar suas emoções. Eu falo assim, na verdade você precisa ter domínio. E para você ter domínio, você só pode ter domínio quando você tem saber, quando você tem sabedoria, que vem através de um conhecimento experimentado. Então você pode aí estudar a inteligência emocional quanto você quiser, você pode saber sobre isso, saber a escala lá das emoções, dos sentimentos, beleza, você pode saber sobre tudo isso, mas quando a coisa pega pesado, o que você faz? Qual é a sua reação? Você vai chorar na cama?
Você vai agredir quem está falando com você, quem está confrontando você e dizendo o que você precisa fazer? Entendeu? Vai tudo por água abaixo. Então, o conhecimento, ele precisa passar pela experiência para se transformar em sabedoria. Ele precisa passar por isso. Não é diferente com as emoções. A gente passa anos da vida, a gente foi condicionado a engolir o choro, a não expressar o que a gente está sentindo, condicionado a ter controle sobre isso, né? Essa resistência é esse controle. Controle suas lágrimas, controle a sua fraqueza. Para que ficar chorando por aí? Para que ficar falando o que você está sentindo? Controle isso, controle. Esse controle é ego tentando controlar o seu potencial interior, que é infinito. É infinito. Exatamente isso, Roberto. Sabedoria do equilíbrio, exato. Então, o seu ego, ele tem essa sede de controle. O ego tem essa sede de controle. O seu ser espiritual, ele é sábio. Só que eu acesso essa essência espiritual a partir do momento em que eu apaziguo os meus sentimentos. A partir do momento que eu entendo o fluxo emocional, que ele é contínuo dentro de mim, eu analiso, obviamente, eu entendo, esses sentimentos são trabalhados, são aceitos, são bem elaborados, vamos dizer assim, e eu consigo estabelecer um contato com esse ser divino que me habita, e ele vai me conduzindo por outros caminhos. É como aquela história do caminhar sobre as águas. Essas águas representam esse fluxo das nossas emoções. O Cristo caminhando sobre as águas, né? É esse ser divino que nos habita, andando sobre as águas. Não importa se elas estejam agitadas ou tranquilas, ele caminha sobre elas. Ou seja, ele tem domínio sobre. E quem vem a ele, quer dizer, quem busca, que é a história lá do Pedro saindo do barco, né? E me deixa ter contigo, né, Senhor? E ele vai. Ou seja, quem vai, quem quer estar com ele, tem esse controle, esse saber emocional, essa sabedoria emocional, caminha sobre as águas. Então, a questão de você realmente lidar com sentimentos é isso, é caminhar sobre as águas. É ter domínio, não é ter controle. Controle é você armazena em algum lugar ali, você sabe ali por onde vai, mas chega uma hora que você perde o controle. Agora, quando você tem o domínio, não. O domínio, você é o Senhor. Você sabe exatamente o que você está lidando. Você não vai resistir àquele sentimento. Você o aceita, você o acolhe. Você trabalha esse sentimento. Então, eu quero que você... Aqui eu vou falar só sobre isso agora, nesse momento. Mas a gente vai falar sobre esse assunto ao longo desse mês. Todos os dias, menos sábado e domingo, a gente vai falar sobre essa questão dos sentimentos. A gente vai falar sobre a questão das emoções e como a gente pode conduzir isso à nossa vida. Entenda que a minha maior finalidade aqui, minha maior busca aqui é fazer com que você realmente desperte para esse potencial que você tem dentro de você. A sua mente é poderosa, mas sem as suas emoções trabalhando em conjunto, você não é nada. Você é apenas uma pessoa que repete informações. Você não acaba não tendo controle nem sobre o seu corpo, né? nem domínio sobre o seu corpo, nem domínio sobre as suas escolhas, nem domínio sobre aquilo que você quer construir na sua vida. Esse é o ponto-chave. Então, presta bastante atenção nisso. Não é uma questão de se romantizar, não. Eu estou falando aqui de sabedoria. Eu estou falando de sabedoria. E a gente vai conversar sobre formas que você tem de despertar essa sabedoria emocional ao longo aqui desse mês. Então, fica conectado aqui. Hoje é dia também de eu indicar livros, né? Então, a semana passada, acho que antes do carnaval, eu falei que eu estava lendo esse livro aqui, que é A Força dos Quietos, e é Jennifer Ken Whaley, o nome dela, as estratégias para conviver, influenciar e vencer sem precisar gritar. Então você pensa assim, não, é livro para as pessoas que são quietinhas, calminhas. Não, gente, é para você entender a sua natureza. Às vezes você é introvertido ou você é extrovertido. Aí quando o introvertido tenta dar uma de extrovertido, é onde ele se ferra todo. Por quê? Ele não aceita o que ele é. Ele não entende que o que ele é poderoso do jeitinho que é.
E aí ele fica tentando agir como se fosse um extrovertido e aí dá tudo errado, né? Dá tudo errado. Enfim, então é um livro interessante, principalmente para quem trabalha com empresas, né? Não é o meu caso, por exemplo, eu só não terminei ainda de ler esse livro, porque como a linguagem é bastante empresarial, para mim é mais... não é uma coisa que eu consigo ler horas a fio, entendeu? Eu leio 2 horas, 3 horas apenas e deixo. Porque normalmente quando eu pego um livro desse aqui pra mim, um dia eu acabo com ele, né? Em uma tarde eu termino o livro, eu leio muito rápido. Então esse livro aqui, ele é interessante principalmente para quem trabalha com empresa, mas o que vale a pena nele? Por exemplo, falta pouquinho para acabar, acho que hoje eu termino. O que vale a pena nele? Ele tem um teste aqui para saber quais são suas forças. Se você é um introvertido, ele vai identificar, né? Vai te ajudar a identificar. E ele também faz uma avaliação sobre as forças do quieto, né? Então, deixa eu só citar aqui para vocês, porque ele é muito interessante. Então, eu digo que esse livro já valeu a pena só por esse teste. Você tem, assim, um ponto de... As 6 forças de um introvertido. Então, é a preparação, porque um introvertido se prepara. É um momento de silêncio, que isso para ele é sagrado. Então, o introvertido, ele vai buscar momentos, e esse momento de silêncio pode ser uma meditação, pode ser simplesmente ficar pensando em nada, ficar assim, parado, refletindo, né? Buscando é uma busca de soluções internas, né? Não é uma coisa fora, né? Não precisa de estímulo fora, é um processo interno. O outro ponto é escuta atenta. Introvertidos são bons escutadores. Conversas focadas, ele não vai entrar numa conversa para ficar jogando conversa fora há muito tempo, ele chega na conversa e vai falar o que é pontual para isso. A questão da escrita, o introvertido gosta muito de escrever, então faz parte, né, da caminhada, ele ordena os pensamentos através da escrita. Então, quietos adoram diário, adoram cadernos, eu sou uma delas, né? Adoro diário, adoro caderno, vivo as voltas com os meus escritos. Plano de mídias sociais, eles usam as mídias de forma muito ponderada. Como eu trabalho com mídia, você imagina o desafio, né, para mim, mas é bem isso, tá? É bem isso. Então, quando você faz o teste, você se identifica introvertido e você vai descobrir nesse plano aqui, nessas 6 forças, né, do quieto, você começa a identificar qual é a força que você não está usando bem. É muito interessante, porque aí você ajusta e isso imediatamente traz para você mais energia, mais aceitação, autoaceitação, mais tranquilidade para lidar com os problemas do dia a dia, da vida. Então, gente, é maravilhoso. Nesse ponto, se você não trabalha com empresa e vai comprar esse livro, você vai ter um pouquinho de... vai chegar um momento nisso e falar assim, ai, gente, isso não é minha praia, né? Não é meu mundo, é o meu caso. Mas esse teste, ele foi maravilhoso para fazer, porque eu sou uma introvertida. Imagina, eu tive que, durante anos aí, lidar com gravar vídeo, lidar com estar em contato com pessoas, fazer palestras. Eu tive que lidar com isso. Então, foi um desafio muito grande. Eu levei muito tempo para poder sair desse campo, né? Por exemplo, o meu grande sonho é escrever. Eu tenho um livro publicado e sempre fico naquela, um dia eu vou parar e vou só escrever. E esse ano eu fiquei assim, não, mas eu posso escrever mesmo fazendo alguma coisa, mesmo trabalhando, mesmo atendendo, eu posso voltar a escrever, eu posso escrever. Então, o segundo livro está sendo concluído agora e eu já tenho planos de, assim que terminar esse, já começar na produção dos outros, né, das sequências e concluir alguns que estão parados, né? Então, assim, eu quero que você entenda que quando você se descobre, se identifica no seu perfil, fica fácil de você lidar com você mesmo, porque na verdade a gente passa a vida toda gastando uma energia mental, emocional, vital, espiritual, tentando ser como outras pessoas são, só que cada pessoa é única. Ah, não, porque o fulano faz desse jeito, deu certo, faça também. Se deu certo para ele, vai dar certo para você. Mas de repente, gente, vai dar certo do seu jeito. Entende? Vai dar certo do seu jeito, da forma como você fala, da forma como você se conecta à pessoa, da forma como você gosta de conversar, de falar, de explicar às pessoas. Eu gosto muito da escrita, eu gosto demais da escrita. Mas eu percebo que com anos, né, fazendo vídeos, conversando com as pessoas, fazendo lives lá no canal do YouTube do Auditório da Alma, tem um monte de vídeo lá. E essa experimentação toda me ajuda muito a, por exemplo, me sentir muito inspirada a falar coisas para quem está aqui assistindo.
né? Então, isso é o que é um fluxo. Aquilo que era uma dor tão grande, ela se transformou. Então, agora fica fácil de comunicar. Então, quando eu escrevo, isso flui, sempre fluiu com muita facilidade. Agora, quando eu gravo vídeo, quando eu estou aqui fazendo essa live, por exemplo, também isso flui de alguma forma, né? Então, a gente vai se aprimorando. Mas o que curou nesse processo? A questão de você parar, né, com essa coisa de, não, fulano faz isso, eu também vou fazer. Não, porque eu tenho que agir como todo mundo faz. Não, você não tem que agir como todo mundo faz. Você tem que agir do seu jeito. Você tem que aceitar o seu jeito, se comunicar do seu jeito, né? Se amar do seu jeito, acolher os seus sentimentos do seu jeito, lidar com isso. Talvez você precise de ajuda para lidar com isso, mas uma vez que você aprenda, e é isso que eu acho bonito no processo. Por exemplo, a reprogramação quântica emocional é uma técnica que ela trabalha, vamos dizer assim, a reprogramação da rede nas 5 sessões, 5, 6 no máximo. O que acontece nesse processo? A pessoa aprende ali a lidar com seus sentimentos. Isso é para a vida. Essa pessoa só volta a fazer outra reprogramação quântica emocional se ela tiver alguma coisa muito séria que ela não está dando conta, sozinha. Mas ela sai do processo de reprogramação sendo sua autoterapeuta. Entende? Então, isso é magnífico. A pessoa vai se dar conta. Claro que tem pessoas que não conseguem sozinhas, então elas vão buscar ajuda de novo depois de muito tempo, porque a reprogramação não tem isso de, fiz uma para isso, agora daqui a um mês eu vou voltar e fazer outra. Não, não pode. Não é assim que funciona, porque você percebe mudanças de curto, médio e longo prazo. Você vai sentir novamente a necessidade de fazer mudança, né, de fazer uma nova reprogramação para um outro tema que não foi trabalhado na primeira, mas vai levar um tempo. Mas é você que vai decidir. Você não cria dependência, entende? É diferente. Então não há nada melhor do que você poder lidar com seus sentimentos, aprender a lidar com isso e também levar isso para o resto da sua vida. Não é uma coisa que você fica dependente de jeito nenhum. E eu falo que é como se quando eu estou trabalhando com a reprogramação, minhas alunas também falam disso, né? Minhas alunas de reprogramação quântica falam disso, que quando elas trabalham a reprogramação com os seus clientes, assim como eu trabalho com os meus, o que eu vejo é que é como se eles aprendessem a voar, sabe? Eles saem daquele ninho e voam. Eles voam, eles vão viver a natureza deles, eles vão lidar com o sentimento da forma como eles mais desejam, da forma como eles vieram para viver isso. Então, gente, isso não tem preço, sabe? Isso é maravilhoso. Então, quando você trabalha essa aceitação, que você entende a sua natureza, não, Alessandra, eu não sou extrovertida. Quando eu estou fazendo mentoria com as minhas alunas, eu falo isso para elas. Alessandra, mas eu tenho que gravar vídeo? Aí eu falo, mas você já gravou vídeo? Você gosta de gravar vídeo? Você gosta de falar? Elas falam assim, não, eu não me sinto segura. O que você gosta de fazer para comunicar sobre o seu serviço, sobre o que você faz? Aí elas falam, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer foto, eu gosto de trabalhar imagem. Então faça, vai por esse lado, começa por um ponto, não fica paralisada em todo o seu projeto de vida porque você se sente obrigada a fazer uma coisa que você não gosta. Sabe? Tem coisas que a gente tem a obrigação moral, né, de fazer. Mas quando é na questão profissional, em que você está travado porque você não consegue gravar um vídeo, quantas vezes eu vi gente assim, Alessandra, eu estava fazendo um trabalho com uma coach e ela disse que eu tinha que gravar vídeo. Eu não consigo gravar vídeo, eu tenho uma dificuldade, eu tenho vergonha, eu sou tímida, eu não consigo, eu travo, minha voz sai estranha, minha voz sai esquisita, eu não consigo. E aí eu comecei a conversar com ela, falei, mas aí se você não fosse gravar vídeo para apresentar o seu projeto, o seu trabalho às pessoas, o que você faria? Aí ela fala, eu tiraria fotos, eu escreveria, eu faria vídeos, né, animados a respeito do meu serviço. Então faça, comece por algum ponto. Depois você vai adquirindo segurança para gravar o seu vídeo, para fazer o seu vídeo. E assim a pessoa fez, e ela conseguiu resultados. Hoje ela até grava vídeos, entendeu? Mas compreenda uma coisa, que você precisa trabalhar, toda essa sua emoção, ela precisa de aceitação. A gente vem de gerações que rejeitam, renegam as emoções, colocam como se as emoções fossem fracas.
mas as emoções são a nossa fortaleza. Emoções e sentimentos são a nossa fortaleza. Sem essa energia, nós somos vazios, nós somos completamente, como é que eu vou falar? Pobre mesmo, de espírito, de vida, de construção, de realização. Nós não estamos aqui para viver uma vida vazia, nós estamos aqui para viver uma vida plena. E essa plenitude, ela vem através das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Não é só sobre o que você conhece, é sobre o que você sente do que você conhece. E é sobre o que você conhece do que você sente. Então, quando você olha para você e você se identifica como inquieto, e você está tentando, né, ser um extrovertido, você está entrando em conflito, em colapso. E às vezes as suas ações não vão trazendo os resultados que você gostaria. É como se você tivesse criado um personagem e você está cansado desse personagem, porque não é você, não é a sua verdade, não é a sua essência, não é a sua alma que está ali. Então, reflete bastante sobre isso. Começo do nosso processo de reprogramação emocional, ele vem a partir da nossa aceitação com as nossas emoções, a aceitação das nossas emoções, a aceitação do que a gente está vivendo nessa programação emocional que nós trazemos. E imagina, gente, a rede emocional, isso eu vou explicar, estou explicando, né, no livro que eu estou terminando de escrever. Então, a rede emocional, ela tem várias camadas, várias, né? Imagina a conexão de vários sentimentos ali, como se fosse uma rede, um circuito, né? E ele tem várias camadas. Então, a gente tem redes que são programadas dos nossos avós, tataravós, vai para trás, né? Nossas gerações passadas. A gente tem a programação que a gente traz da nossa alma, das experiências vividas, tá? Não importa onde, né? Nesse planeta ou em outro, enfim, a gente traz ali algumas programações. A gente traz programações da nossa vida. Quando chegamos aqui, a nossa educação, né? Nossos primeiros 7 anos ali, e o que a gente fez com isso na nossa adolescência até chegar à vida adulta. Muitas vezes a gente está paralisado naquela camada ali até os 7 anos. A gente está preso ali naquela camada dos 7 anos. E aí é por isso que você vê muitos adultos infantilizados. Adultos infantilizados. Pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, que evitam, que querem ser servidos, que querem ser acolhidos, querem ser amados, agem como se o mundo devesse tudo a eles e eles não devem nada a ninguém. E a gente é uma vida completamente vazia, pobre de conteúdo, pobre de vida. Pessoas altamente manipuláveis. São como fósforos, né? Tocou fogo, já era, né? Riscou ali um pouquinho, pega fogo, já era. Então, pensa nisso. A gente precisa mudar esse cenário. Nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos de pessoas que desenvolvam efetivamente a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela exige inteligência emocional. E eu digo ainda mais, é um nível de inteligência emocional que te coloca no campo da sabedoria emocional. Quando você alcança esse patamar de sabedoria emocional, você abre a sua consciência para a inteligência espiritual. E aí tudo muda de figura. E é nesse ponto que tudo se transforma, que tudo muda de figura. Então, se isso está fazendo sentido para você, continue aqui assistindo, acompanhando. Todos os dias eu vou fazer lives aqui para falar sobre o assunto. Vou responder algumas perguntas. Quem tiver perguntas, né, a respeito disso, das emoções, dos sentimentos, inteligência emocional, inteligência espiritual, pode mandar mensagem, mas manda no direct para mim, que eu respondo para vocês nas próximas lives que a gente fizer. Mas todos os dias a gente vai fazer live aqui. Eu quero muito que você aprenda sobre isso, né? Beijinhos, Gismari, acabou de chegar, minha querida amiga. Então eu quero muito que você participe, né? Que você esteja aqui comigo, tirando suas dúvidas. Tem muita coisa que eu vou compartilhar com vocês. Hoje eu estava pensando aqui no meu livro, né? Eu queria colocar tudo nele, mas eu até retirei uma programação de um capítulo. Por quê?
porque ele fica, senão ele vai ficar gigante, gente. Para eu falar de rede emocional, eu vou precisar de umas 500 páginas, sem brincadeira nenhuma. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou dividir isso em partes, para não ficar cansativo para quem, né, for adquirir o livro e ler, e para que as pessoas possam ir aprendendo, se conectando com o conceito, entendendo, aplicando e se desenvolvendo, crescendo. Então, essa é a ideia, né? Então, a gente vai dividir aí em alguns livros, mas o primeiro já vai ser assim muito, muito esclarecedor para você. Então, eu quero agradecer imensamente a você por estar aqui. Continue acompanhando, olha aí nossa postagem, tem uma postagem que eu fiz hoje, eu quero que você leia ali, né? Depois você pode ir lá dar uma olhadinha e a gente continua por aqui. Então amanhã estamos de volta, vou ver se eu consigo entrar aqui nesse horário de meio-dia e a gente vai conversando, tá bem? Prazer enorme ter você aqui e a gente se encontra amanhã. Gratidão, até lá!